Oi, eu sou a Tami e eu já tô upando um vídeo que hoje é sexta-feira, dia 28. E eu tava mexendo no Facebook, vendo algumas coisas. E quando você abre um vídeo e aparece vídeos relacionados e outras coisas e tal, apareceu um vídeo do Nocivo e o nome da música é Jack. E ele fala sobre um estupro. E aí eu fui ler os comentários, porque sou dessas que vai ler os comentários. E aí vi muitos relatos de meninas falando sobre assédios que sofreram e quase estupros e coisas do tipo. E normalmente isso aconteceu com elas na adolescência. Claro, algumas depois da fase adulta e tal. E eu fiquei pensando, né? Cara, quantas meninas já passaram por isso? Inclusive, eu sou uma delas. E a gente percebe que basta você ser mulher para passar por isso, né? Para isso não existe um padrão. Você não precisa ser branca, magra, de olho claro, ou somente negra, retinta, né, com afro. Independente da sua descendência, independente da sua aparência, sendo mulher isso vai acontecer, independente de se você é gordo ou se você é magra. O perigo, ele é constante, ele é diário, né? E isso é muito triste. E vendo esse vídeo eu chorei bastante, assim. E quando eu penso, dá um nó na garganta. E é tão triste ver como as pessoas não têm empatia, né? Não só homens que, né, não sofrem as mesmas coisas que a gente, mas até mesmo mulheres que têm certos privilégios que nunca passaram por isso, não conseguem ter empatia pelas mulheres que passam. E isso é tão cruel. A nossa sociedade, ao invés dela caminhar para a evolução, ela está regredindo e cada vez mais causando dor nas pessoas. E eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender por que as pessoas não conseguem abrir os olhos para a dor do outro. Eu sofri assédio em muitas fases da minha vida. De infância, adolescência, até o começo da fase adulta. Como todas as mulheres, acho que eu conheço, sofri assédio em balada, mesmo já estando no peso que eu estou. Que a galera fala, mas gorda não sofre assédio, sofre. E, cara, isso é tão tenso, sabe? Pensar que, tipo, criança, basta você ser uma menina. Claro, isso acontece com homens também. Não tô aqui dizendo que só mulheres sofrem assédio ou só meninas, porque meninos não sofrem. Sofre assédio, sofre estupro. Mas a taxa de mulheres que passam por isso é muito maior. E basta você ser mulher pra passar por isso. Tipo, falam, mas você tá usando tal roupa e não sei o que lá. Cara, quantas mulheres voltando da igreja já foram estupradas? E não dessas igrejas novas, de igrejas antigas. Aquelas do cabelão mesmo, né? Do coquinho e tal. Muitas meninas desse tipo de igreja, ao estar voltando da casa do Senhor, foi estuprada ou sofreu assédio. Às vezes sofre assédio do próprio pastor, né? O cara que era para proteger as pessoas, que era para guiar e tal. E a gente não tem segurança. Não pode andar sozinha na rua, não pode fazer nada. Tem que estar sempre alerta com todas as pessoas ao redor, porque você não tem paz. Eu, devido às coisas que eu passei, eu sofri alguns assédios na infância. Eu não vou falar a respeito disso, porque não vem até vem ao caso, mas é um assunto que eu não quero me aprofundar dessa parte da minha infância. Mas
isso me tornou... Eu já era introvertida de natureza e eu me fechei mais. E eu fui me fechando. Eu fui me tornando mais isolada, assim, do meio social. E aí, na adolescência, eu tinha os dentes bem tortos mesmo, tinha muito apinhamento. E minha mãe me levou no dentista aqui no nosso bairro. E aí ele trabalhava, era sócio de um outro dentista. E aí, não sei, acho que os dois acabaram brigando e ele começou a atender só no consultório dele no centro. Por sinal, ele ainda tem consultório. E eu comecei a ter que ir pro centro. Algumas vezes minha mãe me levou, mas aí eu comecei a ir sozinha, porque minha mãe estava sempre trabalhando quando eu precisava ir. E às vezes, uma vez ou outra, meu irmão me levou, mas ele também, na época, acho que ele estava na escola ainda, não lembro se ele já tinha entrado na faculdade. Acho que ele não tinha entrado ainda. Ou já. Não, acho que ele já tinha entrado, sim. E daí ele fazia geografia na federal, então ele passava muito tempo estudando e também não tinha tempo de ir comigo. E aí eu comecei a ir sozinha. E aí que a coisa começou. Aí ele ficava falando coisas pra mim e eu tentava uma postura mais fechada, mais séria, mas não funcionava. Aí, uma vez uma amiga minha foi comigo, uma amiga da época foi comigo, e ele começou a dar em cima dela, e ela achou aquilo o máximo. E eu fiquei horrorizada. E nós duas tínhamos aí uns 14, 15 anos, por aí. E aí, teve um dia que eu fui, e eu ficava assim... Eu não ia todo mês fazer manutenção. Às vezes eu ficava 2, 3 meses sem aparecer de medo. Minha mãe me mandava ir, eu tinha medo de ir no dentista. Aí beleza, peguei e fui. E aí ele falou, agora você vai ter que me dar um beijo por cada vez que você faltou. E daí ele começou a me dar selinhos. E quando chegou aquele ponto, eu vi que dali a coisa só ia piorar. E aí eu parei de ir. Parei completamente. Não quis mais saber. Não quis mais ir. E larguei mão. E eu pensei que eu ia parar por ali e não ia acontecer de novo. Mas aconteceu. Quando eu tava com 18 anos, aconteceu de novo. Mas eu me tornei uma pessoa muito fechada devido a esses acontecimentos. Quando eu comecei a namorar, eu tava com 20 anos. E toda vez que meu namorado ia encostar em mim, eu fazia assim. Eu levava um susto e ficava tipo, sabe? Toda vez que ele chegava um pouco mais perto, eu ficava meio... Eu dava sempre alerta. E ele falava assim, nossa, mas por que você é assim? Ele até brincava e falava assim, você parece um hamster assustado. Mas é que até ali ele não sabia das experiências que eu tinha tido. E ele não conseguia entender por que eu era daquele jeito. Aí com o passar do tempo eu contei pra ele e ele foi entendendo. E ele ficou muito chateado em saber que eu já tinha passado por todas essas situações. E eu sei que eu não fui a primeira, sei que eu não vou ser a última. Gostaria que fosse, realmente gostaria que fosse, mas eu sei que não. E é muito triste, sabe, tudo isso. Saber que tem pessoas passando por isso. Eu realmente queria muito, cara. Sei lá, eu vou dar um alerta, na verdade. Desculpa, já tô com um nó na garganta. Talvez algumas pessoas me achem extremista
pela forma como eu penso com relação a isso. Mas, devido à minha experiência, o que eu vou falar para mães e pais de meninas é que cuidem das suas meninas. Ah, mas é meu melhor amigo. Você não sabe. Você não tá dentro da cabeça da pessoa. Não deixe suas meninas com homens estranhos. Não deixe suas meninas com homens da família. Não deixem as suas meninas com meninos. Entendeu? Principalmente se tiver uma diferença de idade aí de 3, 4 anos. Sabe? Até da mesma idade, dependendo da fase que eles estiverem, a partir ali dos, 6, 7 anos, já não deixem, sabe? Os pais machistas, eles têm essa mania de introduzir os meninos nesse universo da sexualidade através de fotografias de mulheres nuas, de vídeos pornográficos, fazem piadinhas e daí o menino pergunta e eles explicam, ou coisas do tipo. E sabe, vocês acham assim, eu tô iniciando o meu filho, eu estou mostrando pra ele porque eu não quero que ele seja gay, porque eu não quero que ele se torne homossexual. Já começa que se ele for homossexual, ele vai ser homossexual, independente do que você faça. E outra, que você não tá ensinando o seu filho a ter uma iniciação. O que você tá fazendo é atiçando ele pra maltratar outras meninas. Porque a partir do momento que ele começa a ver esse tipo de coisa, que ele começa a ter esse tipo de curiosidade, ele começa a cutucar outras meninas, começa a cutucar as meninas. Ele começa a tentar coisas com meninas. Ele começa a passar a mão em meninas. Ele começa a ficar querendo ver partes do corpo das meninas sem a permissão delas. Mesmo se tivesse permissão, são crianças. Mas eles querem porque querem fazer isso. E aí inventam brincadeiras e formas de tudo quanto é tipo de ficarem se esfregando em meninas. E isso daí provoca trauma. Muitos meninos nem lembram que fizeram isso, mas as meninas lembram pelo que elas passaram, sabe? Então, assim, vocês, mães de meninas, protejam suas filhas. Não deixem elas sozinhas com meninos, não deixem elas sozinhas com homens. Pais de meninas, cuidem das suas meninas. Você tem que ser o herói dela, sabe? Vocês precisam ser os heróis dessas meninas. E ser herói significa proteger. Protejam elas dos outros. Não significa... O cara pode ser teu melhor amigo, não interessa. Não deixa tua filha sozinha com ele. Não deixa sozinha com teu irmão. Não deixa sozinha com teu primo. Não deixa sozinha com teu sobrinho, sabe? Não deixa suas meninas sozinhas com homem de nenhum tipo e nenhuma idade, porque a gente não pode confiar. A gente não conhece as pessoas, a gente não tá dentro da cabeça delas, não tem como prever o que elas vão ou não fazer. E vocês, mães e pais de meninos, parem com essa coisa de querer forçar uma sexualidade nesses meninos desde pequenos. Ao invés de ensinar para eles que mulher assim é gostosa, ensinem para eles que mulher precisa de respeito, que todo mundo tem seus limites e que eles não podem ultrapassar. Que se eles respeitarem as meninas, se eles tratarem elas com dignidade, elas vão gostar deles no momento certo. Entendeu? Todas as pessoas precisam de respeito. Por que homens merecem respeito e mulher não? Sabe? E essas pessoas que vêm com esse papo de tudo isso aí é mimimi, é mimimi. Cara, mimimi, sabe o que é mimimi? Mimimi é a dor do outro que não cutuca você. Isso é mimimi. Mimimi é quando uma coisa não te ataca diretamente. Então, assim, pra maioria dos homens, se não todos, todas as reclamações de mulheres com relação a assédio é mimimi. Porque eles não passam por isso. Quando uma menina pega um Uber de noite, às vezes, pode falar, mas o que tá fazendo à noite? Às vezes elas estão voltando do trabalho, meu bem. Nem todo mundo foi pra um bar, e mesmo que fosse, isso não significa nada. Se você pode ir num bar beber e voltar à noite, por que uma mulher não pode? Mas que seja. Toda vez que uma menina, uma mulher entra, pede um Uber ou pega um táxi pra voltar pra casa à noite, ela tem que ficar ligada ali no percurso que o cara tá fazendo, porque ela tem medo do que possa acontecer com ela. E não é pagar mais pelo caminho. Porque esse é o medo de vocês, homens. Vai que o cara entra, vai por outros caminhos e eu acabo tendo que pagar mais caro. Não.
ela vai pagar com a vida, entendeu? Ela vai pagar com as esperanças dela, com as chances dela de ser feliz. Porque um estupro, ele destrói a vida da pessoa. Ela destrói o psicológico e a pessoa fica afundada. E para ela voltar não é tão fácil quanto parece, sabe? Assalto é ruim. Só que é muito mais fácil se recuperar de um trauma de um assalto do que você se recuperar de um trauma de um estupro. Então é melhor a gente refletir um pouco, sabe? Sobre as coisas que a gente fala, sobre as coisas que a gente vê. Tentar se pôr um pouco no lugar do outro e entender que as pessoas sofrem. E que cada um dentro do seu grupo está predisposto a sofrer algum tipo de ataque pelos outros que não estão inseridos nesse grupo. Ser mulher é muito difícil. A gente tem que lutar todos os dias para sobreviver e a maior parte do tempo são lágrimas. A gente sofre por nós mesmas, pelas nossas avós, mães, irmãs, primas, sobrinhas, filhas. A gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente não sabe. A gente tem certeza, né? Que em todos os lugares nós não estamos seguras. A gente não sabe qual é a índole das pessoas. Quando uma mulher fala que todo homem é um potencial estuprador, nós não estamos falando que todos os homens são estupradores. Nós estamos dizendo que nós não conhecemos todos os homens. E pelo fato de, na maioria dos casos, os homens serem mais fortes do que as mulheres, é muito mais fácil para ele subjugar uma mulher e fazer com ela o que ele quiser do que simplesmente ser um cara legal que tá passando. Então a gente não sabe de olhar para sua cara se você é estuprador ou não. Porque tem estuprador de terno e gravata e tem estuprador de bermuda e chinelo de dedo. Então a gente não tem como adivinhar se você é ou não um estuprador. Não tem como saber o que você vai fazer, qual vai ser tua atitude, sabe? Eu acho que se vocês, homens, conseguissem se colocar no nosso lugar um pouco e entender o que a gente passa, as coisas seriam mais fáceis para ambos, sabe? Mas parece que cada vez fica mais difícil de entender a dor que a gente sente. Eu sou uma pessoa que passei pela depressão, que tenho muitos traumas. Eu faço terapia para tentar superar as coisas pelas quais eu passei, só que tem certas coisas que eu acho que eu nunca vou conseguir me livrar. E uma delas é esse medo constante de que alguém faça alguma coisa para alguma mulher próxima a mim. Quando a minha irmã trabalha e faz faculdade, e eu fico com o meu coração na mão todo santo dia. Porque até ela começar a trabalhar, toda vez que ela saía para longe de casa, de ônibus, eu ia junto. Eu consegui criar uma armadura e fecho a cara e tenho uma postura e normalmente as pessoas não mexem comigo. Mas então, quando a gente sai junto, eu sempre fico em cima, sempre fico observando, eu sempre tô alerta a tudo que tá acontecendo ao redor, pra ninguém se aproximar dela. E pelo fato de saber que ela tá sozinha num ônibus, que ela tá sozinha em algum lugar, meu coração já fica na boca e eu não sei o que fazer, eu fico muito preocupada. E eu fico pensando, quando eu tiver filhos, se eu tiver filhas, o que eu vou fazer? E eu vou ter que ser muito forte e eu vou tentar proteger elas de tudo, mas nós não somos Deus, né? Nós não somos oniscientes e onipresentes, então a gente faz o nosso melhor, mas às vezes não é o bastante.
O meu pedido realmente é, por favor, cuidem de suas meninas e ensinem seus meninos a serem seres humanos, não bichos que entram no cio e ficam desesperados, ou que precisam humilhar e subjugar outras pessoas para se sentirem mais poderosos, para se sentirem mais homens. Eu sou cristã e, é claro, eu respeito todas as religiões e respeito quem não acredita em nada. Mas o meu exemplo de homem é Jesus Cristo. E ele era um homem de paz, era um homem de amor, ele não agrediu ninguém, ele não subjugou ninguém. Isso sim era um homem de verdade. Ele protegeu mulheres. E se você se diz cristão, assim como eu, e você é um homem, era esse exemplo que você deveria seguir. E não esses profetas que tratam a mulher como inferior e a julgam e a inferiorizam. Alguns até agridem, né? Muitos estupram, porque estupro não é só com estranha. Quando a mulher não está disposta a ter relações sexuais e você força isso, isso também é estupro. Então, se você quer seguir um exemplo de homem, siga Jesus Cristo. Ele sim foi um homem bom, ele sim foi um homem certo. Se você quer ser um bom homem, seja como ele, sabe? Se você acredita em Deus, esse é o exemplo que você deve seguir. Não desses pastores. Siga o mestre dos mestres, como ele foi. Seja um reflexo dele. É isso que nós precisamos, sabe? Se é uma sociedade que, em sua maioria, se diz cristã, cadê os exemplos? Como Jesus mesmo disse, sejam parecidos comigo. E vocês estão tentando? Porque eu não vejo tentativa. Então, assim, criem seus filhos para que eles sejam homens melhores. Para que eles sejam homens ternos, amorosos, que eles tenham sentimentos, sabe? Que eles saibam conversar, que eles saibam compreender, que eles tenham empatia, que eles compreendam que você tem que respeitar o limite do outro e que, independente do sexo, cor, posição social, independente do que você tenha, você merece respeito. E as coisas o mundo será muito melhor a partir do momento que nós soubermos criar melhor nossos filhos. Mas até nós termos certeza desse universo paralelo, dessa utopia que eu crio aqui na minha cabeça, protejam suas meninas. Porque a gente não sabe se o outro está preocupado em criar bem seu filho. Então nós temos que proteger nossas meninas. Desculpa trazer um assunto desses. Eu não queria que meu canal se tornasse tão pesado, mas eu acho que algumas questões são muito importantes e tanto o que eu postei sobre depressão, quanto o que eu falei sobre o que eu tô upando agora, que é sobre ser gorda. E agora eu tô falando sobre assédio. São questões que são muito importantes e são relevantes, principalmente com essa tentativa de evolução que muitas pessoas estão tendo. Então é uma conversa que acho que eu queria trazer, e conscientização, né? Que nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos evoluir. Independente de qual seja a nossa crença, nossa raça, nosso sexo, nós precisamos evoluir. Todas as religiões pregam que nós temos que tentar ser o melhor possível e principalmente que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então plantemos o bem para nós podermos colher o bem. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada se você assistiu até aqui.
Novamente me desculpe por trazer temas tão pesados para esse canal. Eu sei que eu tô começando e eu não devia já começar cutucando feridas, mas eu acho importante esse debate. E é isso aí. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana.